Se você recebesse uma ordem e um comunicado dizendo: prepara a tua casa, arruma a tua casa, o que você faria? Talvez, dona de casa, né, preciosa como você é, você certamente pegaria uma vassoura e começaria a limpar a sua casa, tirar todos os lixos, tirar todas as poeiras, limpar o sofá. Talvez você, homem, pegasse a sua ferramenta e fosse consertar algumas coisas que estão por fazer ainda na sua casa. Mas, irmãos, quando eu estou falando nesta noite sobre preparar a sua casa, não se trata de arrumar a sua casa física. É você preparar a sua casa espiritual. Um rei chamado Ezequias, um dia foi visitado por um profeta, o profeta Isaías. E o profeta Isaías, da parte do Senhor, trouxe uma notícia para aquele homem que eu tenho certeza ninguém dos que estão aqui presentes ou que estão nos acompanhando pela rede social gostaria de receber. Percebam o que diz o texto, 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao versículo 11. Repetindo, 2º livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 11. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra de Deus que faremos agora. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, arruma a tua casa. E agora vem a notícia que certamente ele não gostou de ouvir e que certamente nós também não gostaríamos de ouvir. Coloque a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E o texto, no versículo 3, conclui dizendo: e chorou Ezequias muitíssimo, ao receber a notícia que ele iria morrer por causa de uma enfermidade que havia tomado conta do seu corpo. Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede, ora ao Senhor e chora muitíssimo. É a expressão que está no texto. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será
Isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, ou avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem falado profundamente aos nossos corações, e que, Senhor, ela possa, nesta noite, mais uma vez, ter livre acesso à nossa mente e principalmente ao nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o rei Ezequias, ele foi um dos maiores reis de Judá. Ele foi um rei que procurou andar nos caminhos do Senhor. E como eu disse aqui há uns 2 domingos atrás, se eu não me engano, este homem realmente ele não era filho de peixe, né? Porque tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas Ezequias, ele teve um pai cruel. Ele era filho de Acaz, um dos reis mais perversos do reino de Judá. Acaz, ele foi o 12º rei de Judá, e ele iniciou o seu reinado no ano 735 a.C., e ele governou Judá por 16 anos. E assim como seu filho Ezequias, ele também foi contemporâneo do profeta Isaías. Este homem, considerado um péssimo rei, de acordo com a descrição bíblica, o que este homem fez? Este homem, ele promoveu no reino de Judá a idolatria. Ele não precisou de coronavírus para fechar o templo, de Jerusalém, o templo de Deus. Este homem, ele sacrificou o próprio filho a deuses pagãos, ofereceu sacrifícios, queimou incenso em lugares altos, nas montanhas, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Este homem tinha como objetivo imitar as abominações das nações que Deus havia expulsado diante dos israelitas. Certamente, por não acreditar no poder de Deus, na grandiosidade de Deus, na promessa de Deus a Davi, seu pai, certamente ele quis imitar as mesmas celebrações que os povos vizinhos, talvez clamando vitória sobre os seus inimigos. Então, o rei Acaz, ele não andou segundo os decretos do Senhor. E por causa disto, este homem Acaz, no seu reinado, ele sofreu importantes derrotas militares. Achando que os deuses pagãos poderiam ajudá-lo a ser um rei vitorioso e ser um rei melhor, ele acabou sendo um rei pior, um rei mau, um péssimo governante que não somente errou, como fez errar também os seus súditos. Queridos, prestem atenção nisto. Pais, prestem atenção nisto. Vocês precisam formar o caráter cristão na vida dos seus filhos. Vocês precisam aprender a levar os seus filhos à presença do Senhor.
Vocês precisam, ainda na meninice, ensinar os seus filhos a cultuar a Deus, a ler a tua palavra, a andar nos seus caminhos, para que não aconteça como muitos pais, acontece com muitos pais, que veem os seus filhos na adolescência, na juventude, se desviarem dos caminhos de Deus. Graças ao bondoso Deus, não foi assim com Ezequias, porque se ele fosse seguir os passos do seu pai, certamente ele seria também um péssimo rei. Este homem Acás, pai de Ezequias, ele ajuntou todos os objetos do templo de Deus, queimou todos eles, quebrou tudo. Como eu disse, mandou fechar as portas do templo de Deus e construiu altares para deuses pagãos em todas as cidades de Judá, para adorá-los, queimar incenso a esses deuses estrangeiros. E isso provocou a ira de Deus sobre a sua vida e dos seus antepassados. Este homem foi tão ruim, que ao morrer, ele não foi nem sepultado junto aos restos mortais dos reis de Israel. Era costume que os reis que morressem fossem sepultados no cemitério junto com seus pais. Mas este homem não aconteceu assim com ele. Ezequias, seu filho, assume o trono aos 25 anos de idade. E ao contrário do seu pai, este homem, ele conduziu o povo de volta para Deus. Segundo Reis, capítulo 18, de 1 a 6, nós lemos que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, então começa a reinar Ezequias em Judá, filho de Acás, e ele tinha 25 anos de idade, e 29 anos, diz o texto, ele reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e o verso 3 diz que este homem, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Então ele teve um exemplo, ele quis seguir o exemplo de Davi, e não o exemplo de seu pai. Que bom! Bom para ele, bom para Judá, bom para os seus súditos, que este homem, ele entendeu que a sua vida, que o seu reino, que a sua liderança, ela não poderia ser exercida longe da soberania de Deus, longe dos decretos de Deus e longe de tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse como rei de Judá. E o versículo 3 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e não aos olhos dos homens e não aos olhos das nações vizinhas, conforme fizera o rei Davi, seu pai. Ele então começa promovendo uma reforma religiosa no reino. Ele tirou os altos, quebrou os ídolos, deitou abaixo os bosques, ele fez em pedaços aquela serpente de metal que Moisés fizera no deserto. E diz o texto que até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e adoravam aquela serpente e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele, olha irmãos, que coisa tremenda, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Israel, ou de Judá, e entre os que foram antes dele. Olha só irmãos, nem antes e nem depois. Isso te traz à lembrança alguma coisa? Salomão, a sabedoria de Salomão, nem antes e nem depois. O texto está dizendo, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que não houve antes dele nem depois dele um rei em Judá que fosse semelhante a ele. Por quê? Porque ele se achegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés.
Queridos irmãos, este homem temente a Deus, este homem que restaurou o culto a Jeová em Judá, em Israel, este homem orientado pela poderosa mão de Deus, houve um momento na sua vida que ele precisou enfrentar um sério problema na sua vida. De repente, ele é tomado por uma enfermidade. O texto, a Bíblia, não diz que enfermidade era esta, mas que eram chagas, eram feridas. Eu imagino que aquele homem passou a sofrer, a sentir dor, a ter o desejo de ser curado. Mas, irmãos, vou repetir: homem fiel, homem temente a Deus, homem que andava segundo o caminho do Senhor, mesmo assim, este homem, ele enfrenta um sério problema na sua vida, uma enfermidade. Chega um momento na vida daquele homem que ele precisa enfrentar uma séria doença pessoal. E não bastasse esta crise pessoal, também ele estava enfrentando uma crise nacional. Por que, pastor, ele estava enfrentando uma crise nacional? Senaqueribe, rei da Síria, envia uma carta ameaçadora, dizendo que ele invadiria o seu território, tomaria, sitiaria e levaria preso toda Jerusalém. Escreve esta carta ameaçando Ezequias. E sabe, irmãos, Senaqueribe, esse rei da Síria, ele diz assim, no capítulo 19, versículos 10 a 14. Assim falareis a Ezequias, Senaqueribe dizendo isso, rei de Judá. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E ele continua dizendo: eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? É a pergunta que Senaqueribe manda fazer a ele. E o verso 12 continua: porventura os livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram? Aí ele cita as cidades, como Gazã, Arã, Arrezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar. O que é feito do rei de Ramate? O que é feito do rei de Arpade? E o que é feito do rei da cidade de Zefarvaim, Rena e Iva? Irmãos, aquele homem, ele faz uma ameaça a Ezequias e a toda a nação. E aquele homem, querido Ezequias, ele nos dá uma tremenda de uma lição diante de uma crise. Este homem nos dá uma tremenda lição diante de uma crise nacional, diante de uma crise pessoal. Ele pegou aquela carta que tinha recebido das mãos dos mensageiros, ele leu aquela carta, ele percebeu a ameaça, era uma ameaça iminente. Ele se dirige aonde? À casa do Senhor. Ele se dirige ao templo. E Ezequias, pegando aquela carta, ele abre aquela carta e coloca aquela carta perante o Senhor. E certamente ele ora a Deus, dizendo: Senhor, não é a mim que eles estão ameaçando, não é ao teu povo que este homem está ameaçando, mas ele está ameaçando ao Senhor. Percebam o tom de ameaça da carta de Senaqueribe.
ela procura desestabilizar a confiança que Ezequias tinha em Deus. Ela procura desestabilizar, tipo assim, olha, será que esse seu Deus vai te proteger realmente? E na carta ele diz, não te enganes o teu Deus em quem você confia. Porventura, os deuses das nações, das outras nações, a quem meu pai destruiu, aqueles deuses puderam livrar aquelas nações? Irmãos, é um tom ameaçador, é um tom que procura desestabilizar a confiança que Ezequias tinha em Deus. Quantas vezes, irmãos, levados por alguns problemas pessoais, até mesmo problemas nacionais, como nós estamos enfrentando agora, nos desestabilizam. Será que Deus realmente está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está percebendo que já morreram mais de 3.700.000 pessoas em todo o universo? Será que o Senhor não está percebendo que no Brasil já morreram 371.000 pessoas? Que Deus é este? Talvez muitas pessoas estejam pensando exatamente assim. Então faça um exercício, o mesmo exercício que Ezequias fez. Pegue todas essas ameaças que têm sido escritas, divulgadas na mídia, em jornais, e coloque nas mãos de Deus. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que o Senhor tenha para fazer, mas eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo isto. Descansa no Senhor, não duvide daquilo que Deus pode fazer, não duvide de que Deus pode mudar toda a situação de uma hora para outra. Ezequias, ele não duvidou em momento algum de Deus, apesar de ser ameaçado. Ser ameaçado na parte onde ele governava um povo, e agora sendo ameaçado também por uma enfermidade que o levaria à morte. No meio dessa crise nacional, veio também a crise pessoal. Ele adoece, e o texto diz que naqueles dias ele adoece mortalmente, e o profeta Isaías chega na sua casa, no seu palácio, e manda que ele coloque a sua casa em ordem, porque aquela doença era uma doença para a morte. Aquela doença era uma doença para a morte. E no texto diz que naqueles dias, Ezequias, ele foi ferido mortalmente. Que dias eram estes? Durante a ameaça da invasão dos assírios. Os dias da ameaça de invasão pelos assírios do exército de Senaqueribe a Jerusalém. Então, queridos, a doença de Ezequias surgiu durante a ameaça de invasão de Senaqueribe a Jerusalém. Talvez você dissesse, pastor, desgraça pouca é bobagem, não é verdade? Este homem, além de estar enfrentando uma grave doença, mais do que isto, ele recebe o anúncio de que iria morrer, e enfrenta também um problema, uma ameaça de invasão na cidade e no reino que ele governa. Sabe, queridos irmãos, como eu disse essa semana, numa das minhas reflexões na oração da madrugada, Deus não disse que por andarmos em fidelidade, nunca passaríamos por dificuldades. Pois aqui está um homem cuja fidelidade a Deus estava passando por necessidades e por problema. Aqui está um homem cuja fidelidade a Deus estava prestes a ser recompensado com uma morte precoce. Talvez você pergunte, pastor, isso é justo? Um homem fiel,
um homem que andou no caminho de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus na vida pessoal, na vida familiar e na vida pública. É justo isso. Sabe, queridos, eu diria para vocês o seguinte, que nós não teremos respostas neste mundo para todas as coisas, para todas as tribulações, todos os problemas aos quais nós enfrentamos. No entanto, eu queria dizer a todos vocês nesta noite que nós precisamos aprender a descansar no fato de que os caminhos e que os pensamentos do Senhor não são os nossos caminhos, não são os nossos desejos, não são as nossas vontades. Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 9, nos fala sobre isto, onde o Senhor diz através de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e o meu pensamento mais alto do que os vossos pensamentos. Vamos parar para pensar um pouquinho, irmãos. Talvez nós receberíamos essa notícia apenas visando o lado trágico da notícia e do decreto e da profecia. Mas se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos entender que em volta daquela profecia, daquele anúncio de morte, tinha algo muito maior do que um simples anúncio. Tinha algo que ia mexer com a vida do rei Ezequias. Tinha algo que ia mexer também conosco nos dias de hoje, algo que perpetuou na história cristã e chegou até nós. O testemunho deste homem, a forma como ele reagiu diante de todas essas ameaças, irmãos. Nós deveríamos aprender a descansar mais em Deus e a reclamar menos. Deus tem propósito, e é maior o propósito de Deus do que o propósito que eu tenho para a minha vida. O pensamento de Deus para a minha vida é muito maior do que o meu pensamento. Os caminhos que Deus tem para mim são maiores do que o caminho que eu quero traçar para mim. Será que nós não entendemos isto? Será que nós não entendemos isso e apenas ficamos questionando Deus, querendo saber isso, querendo saber aquilo, como se Deus não soubesse o que estava fazendo? Deus está no seu trono e Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Deus, Ele é capaz de usar as nossas provações, Ele é capaz de usar as nossas dificuldades para alcançar objetivos maiores em nossa vida do que nós jamais pensaríamos. Deus se manifestou na vida daquele homem uma enfermidade para poder usar de graça para com ele. Amém? Deus permitiu que aquela enfermidade tomasse conta da vida dele, para que ele pudesse ser misericordioso e mostrar o seu poder sobre a enfermidade, sobre a vida e sobre a morte. O profeta Isaías, quando o procura, ele o procura com uma mensagem terrível: põe em ordem a sua casa, arruma a sua casa, prepara o teu sucessor. Se você tem alguma pendência dentro da sua casa, arrume essa pendência, porque certamente você morrerá e não viverá. Colocar a casa em ordem significa resolver todas as suas pendências. E aqui eu quero fazer uma pequena aplicação. Irmãos, quantas pendências nós temos em nossas vidas para serem resolvidas? Quantas pendências estão
queimando a nossa mente, queimando o nosso coração, porque nós não queremos arrumar a nossa casa. Tem pessoas que vão para a sepultura sem perdoar, sem pedir perdão, com raiva. Tem pessoas que não sabem viver abundantemente a vida que Jesus Cristo propõe. Arruma a tua casa, põe em ordem a sua casa. Para saber por quê, irmãos, nós não sabemos o dia que Deus vai nos chamar. Pode ser que você chegue, pode ser que você seja pego de surpresa e as pendências continuarão aí, porque nós tivemos a oportunidade de consertar a nossa casa, reparar a nossa casa e não o fizemos. Não deixe, porque depois não tem como. Deus disse através de Isaías, para Ezequias: põe em ordem a sua casa. Ezequias não estava pronto para resolver todas as suas pendências. Só restava uma coisa a Ezequias: recorrer àquele em quem ele confiava. Jeová, Yahvé, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que sara, o Deus que muda as situações. Foi exatamente isto que ele fez. Ele sabia, através de experiências, que Deus tinha o poder nas suas mãos. E ele só poderia recorrer a Deus. E exatamente isso que ele fez. Porque ele sabia o seguinte: não adianta eu recorrer para médicos agora, não adianta eu recorrer para os meus recursos financeiros. E ele já tinha tido experiências com Deus. E ele faz uma oração. Ele ora ao Senhor. E o texto diz que este homem, ele vira o rosto para a parede. Por que virar o rosto para a parede? Não sei. Mas talvez por ser um rei. E o rei sempre está cercado de muitas pessoas à sua volta. Talvez ele tenha virado o rosto para a parede para que ninguém pudesse perceber que ele estava chorando, que ele estava triste, que ele estava se lamentando por causa da doença e por causa do decreto de morte na sua vida. Talvez fosse esse o caso de virar o rosto para a parede, ou talvez ele quisesse virar o rosto para a parede para que ele pudesse não olhar para ninguém e ninguém pudesse interromper nenhum olhar, nenhuma fala, para que ele pudesse ficar a sós com o seu Deus. E a oração que este homem faz é: Senhor, suplico-te lembrar, traga a sua lembrança que eu andei diante de ti. Irmãos, isso dito em lágrimas. Lembre-se, Senhor, que eu andei diante de ti, eu andei em verdade, eu andei com o coração perfeito, Senhor, eu fiz o que era bom aos teus olhos. E as lágrimas desciam dos olhos daquele homem. Eu consigo, irmãos, imaginar as lágrimas molhando aqueles lençóis que estavam cobrindo a cama do rei. Oração de tristeza por deixar este mundo. Eu quero voltar agora um pouquinho na oração que ele fez, no verso do capítulo 19, com relação a Senaqueribe. Quando ele orou a Deus, quando ele recebeu a carta de Senaqueribe e foi ao templo e colocou aquela carta diante do Senhor, ele disse, a oração dele foi: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus,
de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ele exalta a soberania de Deus, ele exalta o poder de Deus. E ele diz no verso 16: agora, Senhor, inclina o teu ouvido e ouve, Senhor. Abre os teus olhos, Senhor, e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, as palavras que ele enviou para afrontar o Deus vivo, afrontar o Senhor. Sabe, queridos irmãos, o verso 19 ele diz: agora, pois, ó Senhor, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor, só tu és o único Deus. O que ele fez? Entrou no templo, prostrou-se diante do Senhor e orou. Simples assim. Simples assim. Uma oração simples, mas uma oração sincera, uma oração eficaz. Não são meras palavras repetidas, como nós, na maioria das nossas orações, fazemos. Ele se derramou diante de Deus, nas duas situações. Tanto na ameaça de Senaqueribe, quanto na ameaça de morte. Tudo isto era uma afronta para ele. Irmãos, quando nós oramos com sinceridade de coração, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde às nossas orações. Percebam que, tanto na ameaça de Senaqueribe, quanto no leito de morte, ele toma a mesma atitude: buscar aquele que pode solucionar o seu problema. Ele pede ao Senhor que mude o que parece impossível. Ele pede a Deus para agir na impossibilidade humana. Eu quero dar uma pausa aqui agora e perguntar aos irmãos que estão aqui presentes e você que está nos assistindo pela rede social: qual a sua impossibilidade hoje? Qual é a área da tua vida que o Senhor precisa agir? É uma ameaça externa ou é uma ameaça interna? É uma enfermidade ou é algo que está vindo de fora para dentro que está te incomodando? Eu não sei qual é, mas eu queria te fazer uma proposta agora. Vamos orar? Deus colocou no meu coração esse desejo de orar nesse instante. Ainda não encerrei meu sermão, mas eu quero orar. Eu quero fazer como Ezequias fez. Você que tem aí alguma impossibilidade, você que tem algo que está impedindo você caminhar, ou quem sabe uma ameaça tanto espiritual como física, eu quero agora convocar você a entrar comigo no trono da graça de Deus e clamar ao Senhor, o Deus do impossível, o Deus das impossibilidades humanas. Ó Deus, nesta noite nós queremos colocar os teus servos nas tuas mãos. Ó Deus, eu não sei, eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, mas Tu és, ó Deus, onipotente, Tu és onipresente e é onisciente. O Senhor sabe exatamente quais são as ameaças, ó Pai, físicas ou espirituais, que agora está afligindo o Teu servo. Ó Deus, derrama unção sobre o Teu servo, sobre a Tua serva, unção de cura, Senhor. E assim como o Senhor fez com Ezequias, ó Deus, ó Pai, trabalha na vida do Teu servo. Senhor, se há algo humanamente falando que precisamos fazer, que o Senhor nos mostre. Mas, ó Deus, eu sei que há algo que só o Senhor pode fazer. E eu tenho certeza, ó Pai, e creio que o Senhor já está fazendo esta obra na vida dos Teus servos, trabalhando nas impossibilidades humanas e agindo, Senhor, com poder e grande glória. Assim nós oramos, entregando os Teus servos,
os nossos amigos nas tuas mãos que nos acompanham. Ó Deus, age agora, Senhor, e mostra quem é Deus. Ó Deus, visite os hospitais que estão cheios de homens e mulheres sofrendo. Ó Pai, visite os lares onde tem homens, mulheres, adolescentes, jovens, doentes no espírito também, Senhor. Ó Pai, aviva a chama do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, para que, ó Deus, a Tua obra seja completa em nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, este homem, ele ora a Deus. Ele ora pedindo para que Deus mude aquilo que parece impossível. Qual era a impossibilidade dele? Era a ameaça de invasão e era a doença no seu corpo. Ao orar ao Senhor, Ezequias, ele pede a Deus para lembrar da sua fidelidade, da sua devoção sincera e do seu comportamento com relação a Ele. E ele chorou um bom tempo. Vejam que nas duas orações existem focos diferentes. No episódio de Senaqueribe, Ezequias exalta a soberania de Deus e a toda a sua glória. No próprio problema, ele apela para a sua própria devoção. Senaqueribe, ele exalta o poder, a soberania e a glória de Deus. E no seu problema, ele apela para a sua própria devoção. Ezequias era um bom homem, excelente rei, mas agora, como nós muitas vezes fazemos, ele parece querer negociar com Deus. É como se ele dissesse: Senhor, eu tenho sido um bom rei. Senhor, eu tenho sido temente ao Senhor. Senhor, eu não mereço morrer. Eu não mereço essa doença. O pedido de Ezequias é como se Deus lhe devesse alguma coisa. É como se Deus estivesse devendo alguma coisa para ele. Mas não é isso que a Bíblia diz. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? O fato de Ezequias ter sido um bom rei, o fato de Ezequias ter sido um homem temente a Deus, fiel e corajoso, não é algo que lhe desse a oportunidade ou o poder, quem sabe, de negociar com Deus. Quem sabe nós já negociamos com Deus, não é verdade? Nós somos hábeis nisso. Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu sou esposa de pastor. Eu não mereço ter miastenia. Eu não mereço ficar tomando remédio a vida inteira. Senhor, faço parte do ministério de louvor da igreja, eu não mereço. Senhor, eu faço parte do ministério de oração, eu não mereço. Senhor, eu sou um diácono, uma diaconisa, eu não mereço. Nós não merecemos nada, porque tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Sabe o que temos que fazer? O que temos que para negociar com... O que é que nós temos para negociar com Deus? Se tudo que temos, tudo que recebemos, foi Deus quem nos deu. Só que Deus olhou para aquele homem com graça e com misericórdia. Isaías havia entrado no aposento real. Isaías havia dito que ele iria morrer e sai. Ezequias ora, pedindo a Deus que lembrasse dele. Mal Isaías tinha saído do seu quarto, ainda não tinha saído do palácio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta lá ao capitão do meu povo, volta lá a Ezequias
e diz a ele que o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração. Amém? Oh, Deus ouviu a tua oração. Deus viu as tuas lágrimas e eu te sararei. Agora você vai lá, você deu uma mensagem, profetizou a morte. Agora você vai lá e profetiza a vida para aquele homem. Deus, Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da morte. Ele dá e Ele toma. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu te sararei. Irmãos, Ele diz, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmãos, tem um detalhe de toda essa resposta de Deus que às vezes nos passam desapercebido. Deus declara que a resposta à oração de Ezequias não foi por causa dos seus próprios méritos, porque nós não merecemos nada. Não foi por causa da sua piedade, mas foi por causa da sua fidelidade. Foi por causa da sua promessa a ele e a Davi. Um homem segundo o coração de Deus. É o que diz o versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei. Vou livrar você. Vou livrar esta cidade. Eu vou amparar esta cidade. Aí ele afirma, por amor a mim, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Em momento nenhum ele diz, não por causa do seu merecimento, não por causa do seu merecimento que eu vou te curar, mas eu vou te curar por causa do meu amor, por causa da minha fidelidade e por causa do amor que eu tenho ao meu servo Davi. A resposta veio em dupla promessa. Você será curado e você voltará ao templo para adorar o meu nome em 3 dias. Ah, irmãos, como nós somos muitas vezes ingratos ao Senhor. Deus nos cura, nós oramos, nós pedimos a cura, Deus nos cura, Deus nos sara, Deus nos liberta, e nós simplesmente viramos as costas para Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. Esquecemos que Deus existe. Não queremos voltar ao templo do Senhor para ali nos colocar de joelho e dizer, Senhor, muito obrigado pela tua cura, Senhor. Muito obrigado porque eu posso estar aqui. Muito obrigado porque o Senhor me curou e me trouxe de volta à sua casa. A cura, a resposta veio com dupla promessa. A cura e a volta ao templo em 3 dias. Que promessa é esta? Que amor é este? Foi o que nós cantamos agora há pouco. Que amor é este? Em vez de morte, vida. Em vez de derrota, vitória. Essa foi a resposta que Ezequias recebeu. Agora tem uma coisa, querido, que nós não podemos desprezar também. Nós precisamos clamar, sim, pedir a Deus, sim, pedir a cura, sim, mas a cura divina não exclui os recursos humanos. Coloque isso no seu coração também. Por isso Isaías instruiu Ezequias a usar pasta de figos sobre as suas feridas. Eu não sabia, mas figo, ele tem algumas propriedades, irmãos, que fazem bem à nossa saúde. Os nutricionistas sabem disso. Pesquise um pouquinho lá, você vai ver. Não foi à toa que Deus mandou que Isaías dissesse a Ezequias que colocasse pasta de figo nas suas feridas, no seu corpo. Sabe, queridos irmãos, a cura divina não exclui os recursos humanos. A palavra de Isaías a Ezequias é que ele seria curado em 3 dias, mas
este homem, ele não acreditou na palavra de Isaías. Ele queria uma prova. Me dá uma prova, Senhor. Eu quero uma prova. Qual é a prova que eu vou ter? Que realmente eu vou viver mais 15 anos? Ele precisava entender, como nós precisamos entender também, que as palavras do profeta Isaías eram suficientes de que Deus o curaria, fararia a sua chaga, assim como livrou do Senaqueribe, e que ele em 3 dias voltaria para o templo e viveria mais 15 anos. Qual é a prova que eu tenho? Isaías, então, de bom grado, oferece a opção para ele. Você pode optar, né? Ou o sol avançar 10 graus, ou o sol recuar 10 graus. Aí Ezequias, avançar 10 graus é fácil, voltar é mais difícil. O sol ir para frente é mais fácil, mas o sol voltar é mais difícil. Então a prova que eu quero é que o sol volte 10 graus na sombra do relógio que Acaz, meu pai, fez. Irmãos, Isaías, ele ora, e o relógio do tempo e o sol retrocedeu 10 graus. Ao longo da história, algumas teorias têm sido tentadas usar para explicar este fenômeno. Alguém disse que houve um grande terremoto e que esse terremoto moveu os degraus do relógio do sol. Há uma outra teoria que diz que houve uma refração, ou seja, um desvio dos raios do sol em direção àquele relógio. Uma outra teoria diz que houve um grande eclipse e que temporariamente obscureceu os raios do sol. E a última teoria é que Deus reverteu a rotação da Terra para realizar este milagre. Contudo, irmãos, não há nenhuma explicação humana que possa explicar o milagre de Deus. Não há nenhuma explicação, nem no texto, homem nenhum consegue explicar os milagres de Deus. Alguém aqui consegue explicar os milagres de Deus? Aquela pessoa que tem uma chapa, que tem um pulmão todo tomado, infeccionado, e ele ora a Deus e depois tira outra chapa e volta, o pulmão está limpo. Tem explicação para isto? O médico vai dizer, mas eu não entendo, esse aqui está tomado, mas esse aqui está limpo. Os próprios médicos dizem, só pode ser intervenção divina. E intervenção divina não tem explicação. Se aceita e se submete a ela. Somente isto. O que nós sabemos, irmãos, o que nós sabemos é que Ezequias orou. Deus ouviu a sua oração. E ele viu retroceder a sombra do sol. Ele viu retroceder a sua enfermidade. Ele viu retroceder a ameaça de Senaqueribe. E descansando no poder de Deus, aquele homem, ele vive mais 15 anos. Mais 15 anos. Um pouquinho mais na frente, ele se ensoberbeceu. Agiu de uma maneira tola, quando recebe na sua casa mensageiros da Babilônia e mostra todos os seus tesouros. E o profeta Isaías volta e diz, o que é que fizeste? Porque você mostrou, né, o seu coração se engrandeceu com tudo isto. Tudo que você tem, todos os seus filhos, um dia será levado para a Babilônia. E assim aconteceu. Apesar de ser um homem que andou nos caminhos de Deus, isso não foi capaz de não permitir que ele fosse tomado por uma enfermidade que passasse por problemas.
A lição que fica para nós aqui nesta noite é que o modo como Deus curou Ezequias, o modo como Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida, simplesmente nos traz a certeza de que quando nós oramos a Deus, sinceramente, de coração, nos derramamos diante dEle, Ele com certeza ouvirá a nossa oração e abrirá as janelas, as portas, as janelas dos céus e derramará sobre todos nós bênçãos tremendas e bênçãos maravilhosas. Vai enviar saúde, vida material e vida espiritual. Que nós possamos aprender a descansar no poder de Deus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela foi lida, foi explicada aos nossos corações. Deus, que o Senhor esteja agindo na vida dos Teus servos, nas nossas vidas, Senhor. Se alguém está enfermo, como nós já oramos, cura, Senhor. Cura, Pai. Não tem malabarismo. Não tem, ó Pai, nada de especial. É uma confissão, onde nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, onde nós depositamos a nossa fé no Senhor, onde nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas muito mais do que aquilo que precisamos, do que aquilo que pedimos. O Senhor não apenas curou Ezequias, mas o Senhor permitiu que ele voltasse ao templo para adorar ao Senhor. E não apenas isto, o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida àquele homem que era temente ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que nós não estamos livres de problemas, de crises, de situações adversas. Mas também sabemos, ó Deus, que assim como nós não estamos livres desses problemas, nós temos a certeza de que o Senhor estará ao nosso lado. O Senhor pode não nos tirar do fogo, mas estará conosco no fogo. O Senhor pode não nos tirar da tempestade, mas estará conosco na tempestade. O Senhor pode não nos tirar do rio, mas estará conosco no rio, atravessando conosco. O Senhor pode não nos tirar da sombra da morte, mas estará conosco na sombra da morte. Por isso, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Abençoa os teus servos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.